Olá, meu nome é Eudes Baiman, sou professor da Universidade Estadual do Ceará e estamos de volta à TV GEPOST. Nosso tema de hoje, não poderia deixar de ser, é a crise mundial que foi brutalmente aprofundada pela disseminação da pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus se realiza em função de processos naturais de mutações virais que independem das relações sociais e das relações de produção, encontrou, entretanto, um mundo adequado para o seu caráter devastador. Tomemos, por exemplo, a situação da Europa. A Itália é o país mais atingido pelo coronavírus, com 3.000 mortes já detectadas. É um país que viveu, durante os últimos anos, uma verdadeira e profunda destruição do seu sistema público de saúde. Só na Itália, nós temos notícias de que faltam 56.000 médicos e 50.000 postos de enfermagem estão desocupados naquele país ou estavam até o advento da pandemia. Na Espanha, a situação não é melhor, e muito menos na França, aonde a própria imprensa burguesa estima que faltam hoje 300.000 leitos hospitalares que foram destruídos ao longo de 30 anos de políticas de austeridade praticadas por governos de diferentes cores políticas. Se na situação europeia, onde historicamente há uma infraestrutura, um processo de saneamento básico, condições sanitárias que foram produto das conquistas da classe operária naqueles países, que particularmente foram assegurados pelas lutas e combates da classe operária no segundo pós-guerra, se a situação ali é tão grave como estou descrevendo, vamos imaginar e projetar essa situação para o próprio Brasil. No Brasil, nós temos um histórico de ausência quase que completa de uma política sanitária que abranja o conjunto das massas populares nesse país. Como se sabe, a explosão demográfica nas grandes cidades ao longo do século XX nos legou uma herança de uma periferia empobrecida, em condições de miséria, aonde os trabalhadores e trabalhadoras não vivem eventualmente aglomerados em atos públicos e manifestações políticas, vivem aglomerados no seu dia a dia, vivem aglomerados no cotidiano de suas casas, vivem aglomerados no cotidiano de suas ruas, vilas e bairros. Segundo o IBGE, números já defasados, porque correspondem ao levantamento feito há 10 anos atrás, no censo de 2010, 11 milhões de brasileiros e brasileiras vivem em casas, em habitações de não mais do que 3 cômodos. Portanto, a situação de aglomeração extremamente favorável à disseminação de qualquer tipo de doença e particularmente favorável à disseminação de uma nova variedade de vírus como o corona, para a qual a ciência ainda não tem as formas de contenção, nos projeta um futuro imediato extremamente sombrio. O que se espera no Brasil hoje é, de fato, a realização de um processo que pode chegar a uma catástrofe humanitária nunca vista nesse país. É um processo de mortandade, sobretudo nas classes populares, que nós ainda não conhecemos. Portanto, a situação que vivemos nesse momento é uma situação de extrema gravidade, uma situação de urgência que exige medidas radicais e medidas eficazes para barrar o coronavírus e para proteger a classe trabalhadora dos seus efeitos. Mas, efetivamente, qual é a situação que nós temos hoje no país? Desde que foi anunciada, ainda em dezembro do ano passado, que a epidemia do coronavírus iniciada, ou pelo menos detectada pela primeira vez na China, e que migrou para a Europa, desde que nós fomos informados desse processo, que o atual governo brasileiro ficou, como se diz aqui no Ceará, mangando da epidemia, considerando que era não mais do que uma nova variedade de influenza, uma gripe passageira, uma virose que passa naturalmente. Recentemente, o cidadão que ocupa a cadeira da presidência da República chegou a dizer, ancorado no seu guru Olavo de Carvalho,
que a epidemia do coronavírus seria melhor tratada se a população se deixasse infectar, porque dessa maneira se produziriam com mais rapidez os anticorpos necessários ao combate ao vírus. É naturalmente uma posição completamente anticientífica, que não encontra fundamentação em nenhum dos estudos médicos realizados no Brasil e no exterior. Uma posição, na verdade, de um governo que aposta no caos. A posição de um governo que hoje tem uma metodologia de manutenção que é a de produzir cotidianamente novas crises, produzir uma situação de caos, para quem sabe no futuro próximo aparecer como um pequeno Bonaparte, capaz então de ser o redentor da nação e de salvar a pátria. É essa, na verdade, o curso que o governo brasileiro tomou desde que a epidemia, e particularmente desde que a situação de pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde, essa posição que o governo Bolsonaro assumiu. Uma posição que tem algo de genocida, uma posição que vai além da irresponsabilidade. Nos últimos dias, o governo Bolsonaro anunciou um conjunto de medidas, particularmente no campo econômico, para enfrentar a situação da pandemia. As medidas que Bolsonaro anuncia, na verdade, combinam, de um lado, um conjunto de recursos que vêm do bolso do próprio trabalhador. Dou dois exemplos, né? A antecipação do pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas para abril. Ora, o 13º já é dos pensionistas, já é dos aposentados. E a liberação, segundo dizem, a partir de junho, do saque do FGTS. O FGTS que também já é de propriedade dos trabalhadores, que já foi produto de uma poupança, nesse caso até compulsória, dos trabalhadores. Mas vejam bem, ao sacar o FGTS, os trabalhadores esvaziam essa poupança para o futuro. Então o governo está tomando uma medida que equivale a fazer uma cortesia com um chapéu alheio. Nesse caso, o chapéu é dos trabalhadores. Essa é a primeira ordem de medidas que o governo Bolsonaro toma em relação à epidemia do coronavírus. Mas tem uma outra ordem de medidas que são muito mais destrutivas ainda do que essa. Essa semana, ontem mesmo, e continua hoje, inclusive, essa discussão na imprensa, hoje é dia 23 de março, o governo Bolsonaro baixou um MP que, a pretexto de combater o desemprego, permitiria que os trabalhadores fossem demitidos durante 4 meses. Bom, não há nenhum tipo de mecanismo que assegure que após 4 meses eles seriam recontratados, diga-se de passagem. Mas seriam demitidos, teriam o contrato de trabalho suspenso durante 4 meses, ficariam sem salário durante 4 meses, né, para manter o próprio emprego. A manutenção do emprego, nesse caso, é algo que beira a ficção, né? Em troca, os trabalhadores receberiam, por parte dos patrões, a transmissão em seus computadores, televisões e celulares de cursos online de requalificação. Parece cinismo, mas na verdade é uma política genocida contra os trabalhadores. Hoje, dia 23, de meio-dia para tarde, apareceu na imprensa que Bolsonaro tinha recuado dessa medida. Essa notícia é uma meia-verdade, portanto é uma meia-mentira. Em primeiro lugar, a nova versão da MP cortaria dos trabalhadores 25% dos salários. Contudo, o segundo artigo da nova versão da MP assegura aos patrões a possibilidade de, coloquem aspas na palavra que usarei agora, através de acordos com os trabalhadores, manter o mecanismo da MP anterior, ou seja, aquela que cortava o salário e suspendia o contrato de trabalho durante 4 meses. Portanto, a nova MP, em termos práticos, não mudou nada. Os trabalhadores estarão ainda à mercê dos patrões, estarão ainda à mercê de um desemprego a princípio de 4 meses, mas que nada assegura que será só de 4 meses, porque a economia nacional vai sair da epidemia do coronavírus aos frangalhos. O problema da manutenção das empresas, da recomposição da taxa de lucro, estará fortemente colocada, não agora apenas no período da epidemia, mas também logo depois do período da epidemia. Portanto, a nova versão da MP continua sendo extremamente lesiva aos trabalhadores e, como nós chamamos a MP original de MP da morte, é preciso dizer que ela continua sendo a MP da morte.
A situação política, por outro lado, é extremamente confusa no país. Nesse momento, o governo Bolsonaro investe fortemente na ideia de que é preciso radicalizar as suas posições, inclusive aquelas que denegam a epidemia do coronavírus. O Bolsonaro, numa hora, fala que reconhece a pandemia, na hora seguinte diz, com todas as letras, que a pandemia não representa maiores perigos, não é um problema de grande porte. Então essa, mais ou menos, a forma como Bolsonaro expressa para o público a sua posição, né? E abre uma frente de combate contra todos aqueles que defendem medidas mais drásticas, mais duras, mais eficazes contra a expansão da pandemia. Some-se a isso o fato de que a pandemia do coronavírus encontra no Brasil um sistema único de saúde aos frangalhos. Isso porque, se o financiamento da saúde é uma chaga muito longa na história brasileira, nos últimos 4 anos, em particular desde a edição da Emenda Constitucional número 95 de 2016, nós vivemos uma radical, uma profunda descapitalização dos ministérios encarregados das políticas sociais, com destaque nesse momento para o Ministério da Saúde. O SUS foi como que desmontado nos últimos 4 anos. Portanto, a praga do coronavírus, que naturalmente já é devastadora, que é um produto da natureza, que a ciência humana ainda não conseguiu enfrentar de maneira eficaz, encontra no Brasil uma praga ainda mais profunda, uma praga ainda mais nociva, que é a praga da destruição do serviço público, a praga da destruição do serviço de saúde, a descapitalização do SUS. Portanto, encontra no Brasil condições adequadas à sua expansão e promete para um futuro que infelizmente não é muito distante, um cortejo de mortes às centenas e aos milhares. Queria chamar a atenção ainda sobre esse aspecto da destruição do sistema de saúde, da destruição do orçamento social, da liquidação do SUS, para a situação que vivem hoje os trabalhadores que atuam no front do combate ao coronavírus, os trabalhadores da saúde. No caso do estado do Ceará, por exemplo, a situação é extremamente grave. Se o governo Camilo Santana tomou um conjunto de medidas corretas em relação ao enfrentamento do coronavírus, de outro lado, os trabalhadores da saúde vivem uma situação dramática. Não houve nenhuma alteração, nenhuma mínima alteração nos recursos e nos materiais necessários à atuação desses trabalhadores. Eles se encontram no olho do furacão, sem os equipamentos de proteção individual, os EPIs, necessários à sua própria proteção. Se encontram nesse momento numa situação em que sequer o Vale Transporte Eletrônico, o cartão de passagem do ônibus, recebeu o depósito necessário para que eles se desloquem para os trabalhos, e hoje já é dia 23 de março. Portanto, esse é um aspecto particular, parcial do problema, né? A situação em que vivem, em que trabalham, porque eles não podem ir para a reclusão, porque eles não podem se autoconfinar, porque eles não podem fazer quarentena. Eles são os trabalhadores que estão, como expliquei, no front de combate ao coronavírus, estão na linha de frente. Esses trabalhadores não encontram, particularmente aquela fração mais proletarizada dos trabalhadores da saúde, os enfermeiros, os técnicos em enfermagem, não encontram na parte do poder público, das verbas públicas, dos fundos para a saúde, a proteção necessária para o seu trabalho. E de outro lado, também aqui no Ceará, como no Brasil inteiro, o próprio sistema está debilitado. Para vocês terem uma ideia, apenas 25% dos trabalhadores da saúde hoje são trabalhadores concursados, trabalhadores, portanto, de contrato efetivo. Os outros 75% se dividem em trabalhadores contratados de todo jeito, sob a forma mais precarizadas, cooperados, trabalhadores terceirizados, trabalhadores contratados através das organizações sociais. Esse quadro nos fragiliza profundamente diante do coronavírus. Politicamente, há uma conclusão a tirar nesse momento. Medidas podem ser tomadas. Medidas precisam ser tomadas. Por exemplo, é necessário que se revogue de maneira incondicional os instrumentos criados pela Emenda Constitucional 95 do teto dos gastos,
e as emendas constitucionais de teto dos gastos que foram adotadas nos estados. No Ceará é a emenda 88 de 2017. Isso é a primeira coisa, porque é necessário que se quebre o teto para que o financiamento da saúde possa fazer frente à pandemia do coronavírus. Contudo, uma pergunta se coloca: que governo para fazer isso? Qual governo poderá fazer isso? O que está comprovado pela política do governo Bolsonaro, política que, como disse anteriormente, beira o genocídio, é que esse governo não é capaz de realizar isso. Então hoje é uma questão imperativa para que escapemos ou diminuamos de maneira expressiva os danos causados pela pandemia, que nós nos vivemos de Bolsonaro. Com Bolsonaro não há saída. É preciso abrir caminho para o fim do governo Bolsonaro. É essa questão que está colocada hoje para as organizações sindicais, para as organizações políticas dos trabalhadores, para as organizações da maioria do povo. Um governo que possa exercer um papel efetivamente de salvar a nação não é o governo Bolsonaro. Não pode ser o governo Bolsonaro. Portanto, esse problema hoje da política, essa questão política de primeira ordem, de um governo que seja capaz de assumir o comando, a liderança, de tomar as medidas, não apenas as medidas paliativas necessárias, evidentemente, não apenas as medidas preventivas, claro que necessárias, mas as medidas econômicas que permitam os trabalhadores sobreviverem a essa verdadeira guerra que travamos hoje em relação ao coronavírus. Um governo desse tipo, né, é incompatível com a continuidade do governo Bolsonaro. É preciso, portanto, uma política que assegure uma cesta básica a todos os trabalhadores que se encontram desempregados ou na informalidade. É necessário proibir os patrões de demitirem no período da pandemia. É preciso assegurar 100% dos salários dos trabalhadores que estão empregados no período da pandemia. É necessário quebrar o teto dos gastos e assegurar o máximo de recursos possíveis para o setor da saúde para barrarmos o avanço da pandemia. Essas medidas exigem um outro governo. Essas medidas exigem que nos livremos do governo Bolsonaro. Essa é a tarefa da hora.